de entropia. Essa entropia, ela vai dar esse sentido preferencial para que esses eventos aconteçam. E essa entropia, ela vai dar a medida, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Ela vai dar a medida da desordem do meu sistema. Então, espontaneamente, o que se espera é o aumento da desordem. Então, qualquer sistema que você imaginar, a tendência é ele ficar desordenado, desorganizado com o passar do tempo, cada vez mais. Certo? Eu vou já mostrar um exemplo disso. Se eu quiser restabelecer a ordem, ou seja, se eu quiser voltar o meu sistema para uma situação inicial que não seja espontânea, como, por exemplo, essa do fluxo de calor, que a gente citou, eu obrigatoriamente vou ter que gastar energia. E aí, tudo isso está dentro desse primeiro postulado aí que a gente tem para a questão da entropia, que diz que todos os processos irreversíveis em um sistema fechado são acompanhados por um aumento da entropia, por um aumento da desordem. Então, espontaneamente, a tendência do meu sistema é ficar mais desorganizado, desordenado. A tendência é aumentar essa entropia. E aí, a gente pode dizer também que essas variações de energia para um sistema fechado, elas não estabelecem a direção desses processos irreversíveis. Pelo que a gente citou aí na xícara de café, pelo balanço de energia, eu posso dizer que a energia, né, vai ter um fluxo de energia da xícara de café para a minha mão, mas pelo balanço de energia, se a energia do sistema permanece a mesma, nada impede que aconteça o contrário. De tal forma que quem vai estabelecer esse sentido preferencial é exatamente essa entropia. Ok? Até aí tudo bem, professor? Então, o que acontece? Quando a gente fala de variação de entropia, essa variação de entropia, ela sempre aumenta, né? Então, a desordem do meu sistema sempre aumenta, quando eu tenho processos irreversíveis. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui esse sistema, né, que está aqui confinado, esse recipiente, que está isolado e não está trocando calor com o meio externo. E eu tenho aqui um estado inicial, que eu estou chamando esse estado inicial de I. E aí eu abro a válvula. Como eu disse para vocês, espontaneamente, o que vai acontecer quando eu abrir essa válvula é que eu vou aumentar a desordem. Esse gás, supondo que seja um gás que está aqui aprisionado, ele vai se expandir e vai ocupar esse outro espaço. Isso é um processo irreversível. Ou seja, o gás vai. A desordem do meu sistema aumenta espontaneamente. O que a entropia diz é o seguinte, eu não tenho como fazer esse gás voltar para o ponto inicial, para o estado inicial, a não ser que eu gaste energia para fazer isso. Ou seja, quando o processo é irreversível, ele vai, né, pelo nome, mas não volta. Então, eu tenho aqui, obrigatoriamente, o aumento da desordem desse meu sistema. Tudo certo? Até aí, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tudo Não? certo. Então, o que acontece? Como é que eu poderia fazer esse gás voltar a ficar confinado? Se eu aumentar a pressão aqui desse lado, eu posso fazer com que essas moléculas aqui, né, sejam todas empurradas para cá e depois eu fecho a válvula de novo. Ou seja, eu posso fazer ele voltar desde que eu gaste energia. Eu vou ter que fazer alguma coisa, realizar um trabalho aqui para que eu volte para o estado inicial. Esse processo é um processo irreversível. Só que o que acontece? Para qualquer sistema físico, a gente sabe que a tendência é a desordem. Mas essa entropia é uma função de estado.
O que seria uma função de estado? Vocês sabem me dizer o que é uma função de estado? Temperatura é uma função de estado. Energia interna é uma função de estado. Entropia é uma função de estado. Mas o que seria essa função? Uma função de estado. O que é isso? A gente vai chamar de função de estado, meu sabe? Toda aquela grandeza que não depender do processo. Ela só vai depender daquele ponto onde se encontra. Por exemplo, temperatura é uma função de estado. A temperatura está relacionada a um determinado ponto. Então, eu posso realizar aqui um ciclo. Se eu sair desse ponto e voltar para esse mesmo ponto, independente do caminho que eu venha fazer, eu garanto que se eu estou no mesmo ponto, e temperatura é uma função de estado, a temperatura vai ser exatamente a mesma. Certo? Então, essas funções de estado, elas só dependem daquele estado específico. Então, se eu olhar a temperatura no estado inicial, eu vou ter uma temperatura aqui. Se eu olhar a temperatura no estado final, eu vou ter outra temperatura. Então, assim como a temperatura, como a energia interna desse sistema, a entropia ela é uma função de estado. Ou seja, ela só depende do estado inicial e do estado final. Ela não depende do processo que aconteceu para levar esse sistema do estado inicial até o estado final. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tudo certo? Acho que sim. Quem quiser, acho que sim, é. Não, mas vai ficar. Não se preocupe não. Quem quiser participar no chat, eu estou com o celular, foi até a dica que o Arthur deu aí, de ficar usando o celular também, e aí o celular está aberto aqui no chat, para que a gente possa ter essa comunicação. Então, de repente, você não está afim de falar, né, verbalizar, né, oralmente, você vai e coloca lá no chat, que eu estou acompanhando aqui o chat, certo? Qualquer dúvida que você tiver, né, a qualquer momento, vale aquele mesmo esquema que a gente sempre trabalhou quando estava lá no presencial e quando trabalhamos aqui. A questão de você não deixar passar dúvida e fazer a pergunta a qualquer momento. Ok? Então, o que acontece? Todo processo, ele a tendência natural de todo sistema é aumentar a desordem. Só que eu tenho sistemas, processos irreversíveis e tenho processos reversíveis. Isso quer dizer o quê? Que se eu saio, deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Eu estou aí nessa figurinha. Está visível para vocês aí? Tá, Eu tá. estou nessa figurinha aí. A gente está tratando, né, de. Só um minuto, pessoal. Não, deixa essa sombra aí mesmo. Vamos ver. Se eu mexer aqui, está desligar a câmera. Então, aqui o que acontece? Nesse processo aqui, eu estou pegando um sistema, estou saindo do ponto A, vindo para o ponto B, vou até o ponto C, volto para o ponto D, depois retorno para o ponto A. Certo? Então, aqui o que acontece? Se o meu sistema ele está executando isso aqui, ele está executando essa mudança, essa saída de A para B, de B para C, de C para D, de D para A, o que acontece? Esse sistema é um sistema reversível. Eu estou aí executando um ciclo. O que acontece? Se eu saio do estado A para o estado B, né, nesse ciclo, eu posso sair do estado A para o estado B, seguindo em cima dessa linha aqui, que a gente chama de isotérmico ou isoterma, ok? O que quer dizer essa isoterma? Quer dizer que nessa linha aqui, todo mundo que está em cima Mesma dela. temperatura, né? Perfeito, exatamente. Todo mundo que está em cima dessa linha tem a mesma temperatura. Então, o que acontece? Se eu saio de A para B, o que a gente acabou, pelo que a gente acabou de ver, é o seguinte:
Se entropia é uma função de estado, então a entropia em A vai ter um valor, a entropia em B vai ter outro valor. Se entropia é uma função de estado, só depende do ponto onde eu estou trabalhando, tanto faz eu vir de A para B em cima dessa isotérmica, que é um dos processos desse ciclo que a gente vai estudar já já, que é o ciclo de Carnot. Tanto faz eu vir de A para B em cima dessa isotérmica, ou seja, isso aqui é um processo reversível, né? Eu posso, dentro desse ciclo, vir de A para B por aqui, ou eu posso vir de A para B por qualquer outro caminho que seja. O que a gente está dizendo é o seguinte, a variação de entropia, já que a entropia é uma função de estado, a variação de entropia de A para B por um processo irreversível, ela vai ser exatamente igual à variação de entropia de A para B quando eu estiver tratando de um processo reversível. Por que eu estou falando nisso? Porque a gente vai conseguir estimar essa variação de entropia em processos irreversíveis a partir da comparação desses processos irreversíveis com outros processos equivalentes que sejam reversíveis. Vou repetir. A variação de entropia de um sistema, ela sempre aumenta, tá certo? De um sistema, de uma forma geral, essa variação de entropia sempre aumenta. Ok? E aí, o que acontece? Se esse sistema ele é um sistema reversível, ou seja, que eu vou retornar à posição inicial sem precisar gastar energia para isso, né? É um processo cíclico, por exemplo, é um processo reversível. Então, se eu tenho um processo reversível, no processo reversível, a variação da entropia ela vai ser igual a essa integral de dq por t. Daniel, de onde é que sai isso? Termodinâmica, pessoal, ela é toda ela empírica. Toda termodinâmica, ela surgiu, né, a partir da observação de situações práticas. É tanto que o que a gente vai ver por último aqui, que é a questão das máquinas térmicas, foi a primeira coisa que começou a ser trabalhado com termodinâmica. Esse cara, Sadi Carnot, foi o cara que idealizou, né, e que mostrou que eu nunca posso ter uma máquina térmica, a gente vai ver mais na frente, com eficiência de 100%. E aí, quem garante isso é exatamente essa segunda lei da termodinâmica. Mas a ideia de Carnot surgiu antes da segunda lei, inclusive. Por quê? Por ser empírica, o que foi que se tinha? A gente observava o modelo, fazia as previsões e depois esse modelo foi sendo incorporado. Método científico, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala dessa variação de entropia igual à integral de dq sobre t, de uma temperatura inicial até uma temperatura final, essa variação de entropia ela está associada a um processo reversível. Ok? Isso aqui está relacionado à variação de um processo reversível. O que a gente vai fazer? Sempre que eu tiver um processo irreversível, já que essa entropia é uma função de estado, eu vou poder comparar essa variação de entropia nesse processo irreversível com uma variação de entropia de um processo reversível. E eu posso calcular essa variação desse processo, né, essa variação de entropia desse sistema, usando isso daí. Tá certo? E aquilo que eu disse para vocês no início, em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. O restabelecimento dessa ordem só é possível se eu gastar energia, se eu realizar trabalho. Certo? Nesse exemplo aqui, esse gás só volta a ocupar somente um dos lados desse sistema aqui se eu gastar energia.
Se eu realizar um trabalho aqui para jogar esse cara para cá. Ok? Tudo certo? Então, a gente vai agora para esse exemplo, para ver se a gente consegue entender um pouquinho a respeito de como seria como a gente pode ter uma situação em que a gente vai pegar essa variação de entropia. Então, essa figurinha aqui, vocês conseguem visualizar meu mouse, né? Essa primeira figura aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um bloco quente e um bloco frio. Aí eu estou tirando aqui essa barreira de isolamento. E o que é que vai acontecer? Espontaneamente, eu vou ter calor fluindo desse corpo E para o corpo D. Se o corpo E está mais quente do que o corpo D, espontaneamente, esse fluxo de calor, pelo que a gente já viu, ele vai acontecer sempre do mais quente para o mais frio. Então, quando eu tirar essa barreira, depois de um certo tempo, os dois corpos vão atingir o equilíbrio térmico. O que seria esse equilíbrio térmico? Os dois corpos, no final, depois de um tempo muito grande, esses dois corpos vão estar com a mesma temperatura. Então, o que acontece? Nessa situação aí, eu tenho um processo irreversível. Do lado esquerdo, essa figurinha que a gente está observando aí, é um processo irreversível. Por quê? Porque eu não tenho como fazer o corpo D esfriar novamente e fazer esse calor fluir no sentido contrário. Vocês concordam comigo? Esse processo é um processo irreversível. Eu sei que a desordem do meu sistema aumenta. Eu sei que essa desordem do meu sistema vai aumentar. Eu sei que essa desordem do meu sistema aumentou. Se essa desordem do meu sistema aumentou, como é que eu faço para calcular qual foi a variação de entropia do meu sistema formado por esses dois blocos? Como é que eu faço isso? Aí vem a sacada, que é o seguinte. Esse é um problema que está acontecendo a partir de um processo irreversível. Do lado direito, nessa figura que está marcada aí, 20.5, o que a gente tem é um experimento, né? Experimento mental, né? Que o Feynman gosta muito de usar isso aqui nas explicações dele, que é o experimento que é o seguinte. O que foi que aconteceu com o bloco E? O bloco E passou da temperatura inicial para a temperatura final. O bloco E vai esfriar. Se o bloco E está esfriando, então o que é que o cara pensou? O cara pensou o seguinte: se a entropia só depende do estado inicial e final, é uma função do estado, então eu vou fazer o bloco E sair do estado inicial, que ele tinha uma temperatura inicial, até o estado final, em que ele vai ter essa temperatura final aqui, e vou fazer a mesma coisa com o bloco D. Só que o bloco D, ao invés de esfriar, ele esquenta, ele aquece, né? Então, aqui, no experimento mental, que aí eu tenho um processo reversível, aqui embaixo eu tenho uma fonte de calor que eu posso ajustar, e eu posso retirar ou colocar calor de forma gradual, de tal forma que isso aqui é um processo reversível. Eu posso fazer esse corpo perder calor e eu posso fazer esse corpo ganhar calor. Eu posso retirar calor desse sistema ou eu posso fornecer calor para esse sistema. Aqui, do mesmo jeito, eu posso, nesse caso, como o bloco D está aquecendo, eu estou fornecendo calor. Mas, se eu quiser, eu posso retirar e o bloco D volta para a temperatura que ele tinha antes. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um problema que está associado a um processo irreversível, né? Que eu vou ter um fluxo de calor aqui acontecendo, e essa temperatura não vai, do corpo D, não vai voltar a esfriar, ou seja, esse processo é irreversível. Eu peguei esse processo irreversível e estou pegando um processo similar, que é reversível, e que vai ter a mesma variação de entropia. Por que eu tenho que pegar o processo reversível?
Porque esse processo reversível, eu posso usar no processo reversível essa definição aí com essa igualdade. Porque essa variação de entropia, para qualquer sistema, ela sempre vai ser maior ou igual a zero. Certo? Ela sempre vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, a desordem do meu sistema sempre aumenta. E é a partir disso aí que eu calculo a variação da entropia. Então, se a gente anotar os dados desse problema, o que a gente vai ter é o seguinte. Ele está me dizendo aí que os dois corpos têm a mesma massa, né, 1,5 kg. Os dois corpos têm a mesma massa, ele está chamando de E e de B. Tem a mesma massa, que é 1,5 kg. O que é que ele diz mais? A temperatura inicial do E é 60 graus Celsius. A temperatura inicial do D é 20 graus Celsius. E ele diz que eles estão numa caixa isolada. Quando removemos a divisória, os blocos atingem, né? Depois de algum tempo, a temperatura de equilíbrio, então a temperatura final deles vai ser igual a 40 graus Celsius. Aí ele quer saber qual é a variação de entropia, né, do sistema dos dois blocos durante esse processo. Bom, como é que a gente vai fazer para determinar essa variação de entropia? Antes de qualquer coisa, essa temperatura que aparece aqui, nessa relação da variação de entropia, essa temperatura obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Ah, Daniel, então eu não preciso mudar, né? Porque de Celsius para Kelvin a variação de temperatura é a mesma. A variação é a mesma. Mas aqui, o que eu tenho não é uma variação de temperatura. É a temperatura. Então, a primeira coisa que eu tenho que atentar para qualquer problema envolvendo entropia é que aqui, obrigatoriamente, eu tenho que estar com essa temperatura em Kelvin. Certo? Então, aí, com os dados do nosso problema, deixa eu colocar agora a minha câmera para vocês verem. Com os dados do nosso problema, agora a gente vai ter o seguinte. Como é que está a luminosidade aí? Está ruim? Está boa? Como é que está? Para mim tá de boa. Tá bom. Perfeito. Então, o que é que acontece? Esse negócio fazendo sombra aqui é que está osso, mas eu não vou mexer não, porque senão ele desliga a câmera aqui. Vai estar com mau contato. Se eu triscar, já era. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar essas temperaturas para Kelvin. Então, a temperatura inicial do corpo E vai ser 60 graus Celsius. Eu quero passar para Kelvin. O que é que eu tenho que fazer? Somar com quanto? Isso, perfeito. Somar com 273. Então, aqui, 60 mais 273 vai dar quanto? A temperatura inicial do bloco E vai dar quanto? É 333. Perfeito. Kelvin. A temperatura inicial do bloco D vai ser 20 mais 273. Que dá quanto? A temperatura inicial do bloco D? 293. 293. E aí, a temperatura final, que é para os dois, né? Vai ser 40 mais 273, que vai me dar a temperatura final de quanto?
313. 313 kelvin. Pronto. Primeiro passo, a gente já concluiu. Eu determinei quem é essa temperatura. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a variação de entropia para cada bloco. O bloco E, porque o bloco E saiu de 60 para 40, ou seja, ele esfriou. E o bloco D saiu de 20 para 40, esquentou. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou calcular a variação de entropia do meu sistema somando a variação de entropia do bloco E mais a variação de entropia do bloco D. Certo? Então, eu vou ter que trabalhar aqui com essas variações de entropia. Então, eu tenho que calcular quem é essa variação de entropia do E e quem é essa variação de entropia do D. Essa variação de entropia, ela vai ser dada por aquela relação lá do início, que a gente mostrou. A integral de uma temperatura inicial até uma temperatura final de dq sobre T. Ok? Ou seja, eu tenho que relacionar a quantidade de calor que está sendo cedida, né, ou retirada, que está sendo dada ou retirada. Eu tenho que trabalhar qual é a relação dessa quantidade de calor com a temperatura. Nessa situação, em que os blocos, um esquenta e o outro esfria, ou seja, o calor está sendo utilizado para mudar a temperatura do meu sistema. Que tipo de calor é esse? Sensível ou latente? É sensível, não? Calor sensível. E como é que eu escrevo o calor sensível? Que macete, né? Macete. Certo? Então, eu sei que essa quantidade de calor aqui é massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Se eu quiser escrever esse elemento diferencial dq, ou seja, se eu quero representar aqui uma taxa infinitesimal de energia, então dq vai ser igual a m vezes c vezes dt. Certo? Uma taxa de variação infinitesimal aqui vai representar uma taxa de variação infinitesimal de energia. Tudo certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou escrever o seguinte. Essa variação de entropia vai ser igual a essa integral de uma temperatura inicial até uma temperatura final de dq. Quem é dq? É esse cara todinho aqui, ó. mc dt. Tudo isso sobre T. Quem é esse M? É a massa. A massa do corpo, é constante, né? Quem é esse C? É o calor específico do corpo, que também é constante. No nosso problema lá, deixa eu ver qual é o material. O do cobre, né? Ele disse. O cobre, exatamente. O material lá é o cobre, porque os corpos são de cobre. Então, isso aqui também é constante. Se eu tenho essas duas constantes dentro dessa integral, o que é que pode acontecer com ela? O que é que eu posso fazer aqui? Jogar para fora. Ele sai da integral, né? Pronto, perfeito. Então, aqui, essa variação de entropia vai ser m vezes c, que multiplica a integral de uma temperatura inicial até uma temperatura final de dt sobre t. Então, eu tenho que resolver essa integral aqui. Quem é essa integral? Se a gente for resolver essa integral aí, quem é essa integral? Integral de dx sobre x. Ok. Isso, perfeito. Ln de t. Ok, responderam aqui no grupo, né? No chat. Então, aqui vai ficar essa variação de entropia para esse sistema que a gente está olhando, que a taxa de transferência de calor está dada por essa expressão, né? O que macete. Então, essa variação de entropia vai ser m vezes c vezes Ln de T.
onde esse T vai variar de uma temperatura inicial até uma temperatura final. Tudo certo? Aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o seguinte, só substituir os limites de integração. Tem uma propriedade lá no logaritmo que me diz que eu posso escrever isso aqui o seguinte. A variação de entropia desse sistema vai ser M vezes C vezes Ln na temperatura final sobre a temperatura inicial. Tudo certo? Todo mundo lembra dessa propriedadezinha aí? Uhum. Tranquilo? Então, para o meu sistema reversível, a variação de entropia vai ser calculada por isso aqui. Então, o que é que eu tenho? Essa variação de entropia do bloco E vai sair de 60 para 40. Ele vai ganhar energia ou ele vai perder energia? Vai entrar energia, vai chegar energia nesse corpo ou vai sair? Se a gente lembrar lá da figurinha, ó, o bloco E vai ser tirada a energia do meu sistema, né? Ó. E no D está chegando. Quando retira, a gente sabe que esse T, né, é negativo. Então, essa variação de entropia aqui para o bloco E, provavelmente vai dar negativo porque meu sistema está esfriando. E a variação de entropia do bloco D vai dar positiva porque está aumentando. Ok? E aí, quando eu calcular a variação essa relação, a variação de entropia para o E e a variação de entropia para o D, quando eu fizer essa continha, para eu saber a variação de energia, ou desculpa, variação de entropia do meu sistema, o que eu vou fazer é calcular simplesmente a soma da variação de entropia que o bloco E sofreu, mais a soma de variação de entropia que o bloco D sofreu. Tudo certo? Então, aqui, uma vez que a gente já determinou qual é a relação que a gente vai usar, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular quem é essa variação de entropia de E, que vai ser dado por isso aqui. M vezes C vezes Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Quem é a massa? Quem é o calor específico? Lá no problema, deixa eu passar para a câmera aqui, deixa eu anotar lá o calor específico. Eu estava falando, escrevendo aqui, e vocês olhando a tela do... Pronto. Deixa eu passar lá para a câmera de novo. Pronto. Então, o que é que acontece? O bloco E, ele vai sofrer uma variação de entropia que vai ser dada por isso. A massa é a massa do bloco, o calor específico é o do cobre, que ele dá aí que é 386, né? 386, ele dá esse calor específico. E as temperaturas eu tenho. O que é que eu tenho que ter cuidado aqui? Essas temperaturas, obrigatoriamente, têm que estar em Kelvin. Se tiver em Celsius, em graus Celsius, vai dar tudo errado. As contas não vão bater. Tá certo? Então, aqui tem que estar em Kelvin, obrigatoriamente, essas temperaturas. Até aí, tudo bem, moçada? Então, quando a gente Agora... substitui... Oi? Tudo certo? Até agora sim. Perfeito. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer momento, pergunta, não deixe de participar, tá certo? O meu objetivo maior aqui é com a aprendizagem de vocês. O Arthur está dizendo que não lembrava, não, daquela propriedade do logaritmo, né, Arthur? Lembrar mesmo não, nem mentir. Pronto, pois vamos fazer aqui rapidinho. De onde é que sai isso daí? Não, professor, eu aprendi você... não, acredito no senhor. E se eu estiver mentindo, mano? Aí, Ó, se eu estiver mentindo. Eu não estou não, tá certo? Mas, vamos lá. Então, aqui Ln de T
esse cara variando de uma temperatura inicial até uma temperatura final. Pela definição, né, aqui substituindo os limites, vai ficar como Ln, né, dessa temperatura final, menos Ln dessa temperatura inicial. Tem uma Se eu propriedade lá... fizesse só desse jeito aí, dava certo? Como? Se eu fizesse desse jeito aí, dava certo também? Fazer o LN de um menos o LN de outro. Ln de um menos Ln do outro, é a mesma coisa. Se fizer desse jeito aqui, dá certo. Só que vai fazer mais conta, né? Mas aí não tem problema, não. É a mesma coisa. É exatamente isso que diz essa propriedade. Se, você pode até fazer para testar. Pronto. Aqui, eu posso escrever Ln. Se Ln dá diferença, eu posso fazer a razão entre esses dois e vai dar exatamente a mesma coisa. Isso aqui, ó, é igualzinho a isso. Tá certo? É uma propriedade, não lembro nem o nome dela, mas que tem lá no logaritmo. Se você não quiser usar a propriedade, você pode usar isso aqui, não tem problema nenhum. Você vai escrever MC, aí abre aqui um parênteses, colchete, sei lá, e aí você vai ter que fazer Ln de um menos Ln de outro. Só depois disso é que você vai multiplicar pela massa e pelo calor específico. Mas dá exatamente a mesma coisa. Perfeito? Esclarecido Beleza. agora, Arthur? Esclarecido, sim. Não deixe passar dúvida, não. Vai que eu estou mentindo. Não acredito no senhor, só não mente, não. Então, aqui o que acontece? Para calcular a variação de entropia, lembrando que eu estou fazendo o quê? Eu procurei um problema que leva o corpo do mesmo estado inicial até o mesmo estado final, só que esse problema que eu estou tratando aqui, que eu estou fazendo essas continhas, é um problema reversível. Né? Lembrando que eu aqui, nessa figurinha, essa figurinha da direita, é um experimento mental, né, reversível, que leva o corpo do mesmo estado inicial até o mesmo estado final, e leva o corpo D do mesmo estado inicial até o mesmo estado final. Ou seja, eu estou pegando um problema que está acontecendo de forma irreversível e estou pegando dois corpos, olhando separadamente, de forma reversível, para que ele saia do mesmo estado inicial até o mesmo estado final. Por que eu posso fazer isso? Porque a entropia, assim como a temperatura, assim como a energia interna desse sistema, é uma função de estado. Ou seja, só depende do início e do fim. Se no estado inicial o corpo nesse lado direito, desse experimento aqui que a gente está propondo, se esse corpo do lado direito vai sair da mesma temperatura inicial do E e vai chegar na mesma temperatura final, então a variação de entropia de E vai ser a mesma, independente do processo ser o irreversível ou do processo ser o reversível. Ok? Então aqui o que acontece? Se a gente for fazer essas contas, essa variação de entropia de E vai ser a massa, 1,5 kg, calor específico, 386. Professor, dá Professor, para você botar para a tela lá? dá pro papel aí. Conta aí, né? Vai na automática e fica. Ok? Então a massa, 1,5, o calor específico, 386, e aí eu vou fazer essa conta. Essa continha aí vai ficar quanto? Vai ficar Ln de quem? Da temperatura final. Isso aqui é do bloco E, né? Então eu vou pegar a temperatura final, 313, e vou dividir pela temperatura inicial do bloco E, 333. Ok? Faz essa continha para mim, por favor. Quanto é que vai dar essa variação da entropia para o bloco E sair da temperatura inicial até a final? Faz essa conta aí para mim, por favor. O meu tá dando menos 35,86. Menos 35,86, então aqui Eu menos também tá dando isso, tá dando 36,86. Vamos para a unidade, né? Qual é a unidade de entropia? Se a gente olhar
Tá, para a definição não é isso aqui, ó. Não é energia por temperatura? Se aqui vai ser energia por temperatura, então isso aqui vai ser medido em quê? No SI, essa energia é o quê? Joule. E essa temperatura, e obrigatoriamente, ela tem que estar em quê? Kelvin. Então, a variação de entropia que o bloco E vai sofrer para sair desse estado inicial e ir até o estado final, essa variação de entropia, ela vai ser igual a menos 35,86. Tudo certo? Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Dúvida? De boa? A gente já tinha previsto, esse camarada está perdendo energia, né? Ó? Ele está saindo de 60 para 40. Então, essa variação aqui vai dar negativo. E aí, o que é que eu sei? No bloco D, né, para o corpo D, eu vou fazer a mesma coisa. A variação de entropia do D vai ser a massa vezes o calor específico, vezes Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial do bloco D. Quando você substitui aí, vai ficar o quê? Essa variação de entropia do bloco D vai ser a massa, que é a mesma, vezes o calor específico, 386, vezes Ln da temperatura final. Quanto é a temperatura final? É a mesma, né? 313, dividido pela temperatura inicial do bloco D. A temperatura inicial do bloco D, eu não posso usar 20. Lembra que, obrigatoriamente, tu tem que usar essa temperatura em Kelvin. Então, aqui vai ficar 313 dividido por 20 em Kelvin dá quanto? 20 graus Celsius em Kelvin, 293. Então, a variação de entropia aqui vai ser igual a quanto? Faz essa continha aí para mim. Todo mundo sabe fazer essa conta, sabe? Ponto 23, tá dando aqui. Quanto? Manda 38. 38? 38,23. 28,23. Entropia medida em quê? Energia por temperatura. Joule por Kelvin. Todo mundo sabe fazer essa conta, pessoal, aqui, da história dos LN da vida aqui. Beleza, então bora para frente. Então, a gente calculou a variação de entropia que o bloco E vai sofrer e a gente calculou a desordem associada ao bloco E, vamos dizer assim, e a desordem que vai estar associada ao bloco D. Para eu calcular a variação de entropia que o meu sistema sofreu, essa variação de entropia do meu sistema vai ser, pelo que a gente acabou de falar aqui no início, né? Essa variação de entropia vai ser a variação de entropia do E mais a variação de entropia do bloco D. E aí, o que é que a gente tem? Essa variação de entropia do sistema como um todo, do processo irreversível, vai ser igual à variação do E. Cadê a variação do E? Menos 35,86 mais 38,23. Quanto é que vai dar a variação de entropia do meu sistema lá, irreversível, quando ele sair do estado inicial para o estado final? 2,37. 2,37. Aí, a unidade. Joules por Kelvin. Então, isso daqui é uma medida da desordem do meu sistema. Certo? Essa desordem ou aumenta, ou permanece constante. Ela aumenta se o meu sistema for irreversível e ela permanece constante se o meu sistema for reversível. O que é que tu está dizendo, Daniel? Eu estou dizendo o seguinte, que essa variação de entropia ela é maior ou igual a zero. No final das contas aqui, ó, se deu maior do que zero,
Então, isso aqui está representando a variação de entropia de um sistema irreversível. Se desse igual a zero, ou seja, o que ele variou no E fosse igual ao que ele variou no D, então isso aqui estava representando, a variação, um era negativo, o outro era positivo, essa variação da entropia seria quanto? Zero. Isso queria dizer o quê? Que o meu sistema lá era um sistema reversível. Tá claro isso? Sim ou não? Se Tá. não tiver, pergunta. Aí, se o delta S for negativo, aí quer dizer que é Nunca pode reversível. ser negativo. Ah, tá. Ele nunca pode ser negativo. Ou ele é positivo, né, ou ele é zero. Aí, como é, ele é Porque reversível se for maior que zero. é maior ou igual a zero, né? Esse delta S final, total do processo como um todo, ele sempre é maior ou igual a zero. Ou ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero. O André está pedindo para repetir aí o passo 2, né? Que é esse aqui, né, André? Pronto. O passo 1, que foi que eu fiz? O passo 1 é para o bloco E. No bloco E, o que é que eu tenho? Ele está saindo de 333 para 303. Eu estou saindo daqui para cá, certo? A massa e o calor específico são exatamente os mesmos. O que vai mudar é a temperatura, que obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Então, quando eu faço essa conta, deu isso daqui. No passo 2, o que é que eu estou olhando? Eu estou olhando o bloco D aquecendo. Então, ele não vai sair mais de 333. O bloco D estava em quanto? O bloco D, ele estava em 293 e está passando agora para 313. E aí, toda vida que eu vou fazer essa razão aqui, ó, eu estou usando essa mesma fórmula para todos eles. Certo? Essa mesma relação para todos eles. Então, aqui, o que é que acontece? Eu estou pegando a mesma relação massa, calor específico, e estou variando só a temperatura. Aqui era a temperatura inicial do bloco E, porque afinal é a mesma para os dois, certo? Eles vão atingir o equilíbrio térmico. E aí, o que eu estou fazendo aqui agora é trabalhar com essa temperatura inicial. O que vai mudar daqui para cá é só o valor dessa temperatura inicial. O restante é exatamente o mesmo. Vocês só têm que ter cuidado para colocar essas temperaturas em Kelvin. Ok, André? Perfeito. Mais alguma pergunta, Professor, alguma dúvida? Diga, doutor. você pode repetir a relação de quando ele é reversível, quando ele não é reversível com o delta S aí? Se ele for irreversível, certo? Irreversível, essa variação de entropia sempre é maior que zero. Se ele é reversível, essa variação de entropia é zero. Então, se ele pedir na questão se a variação é se a variação é reversível ou não, aí tem que fazer a entropia e analisar se é maior que zero ou igual. Exatamente. Para saber se é reversível ou não, por exemplo, esse processo aqui, que a gente está tratando, é um processo irreversível. Né? Pelo problema, ele já me disse aqui que é um processo irreversível. Mas eu posso te dar os valores de entropia e perguntar, a partir desses valores de entropia, a variação de entropia sofrida pelo corpo A é tanto, a variação de entropia sofrida pelo corpo B é tanto. Eu quero saber se no total esse processo é reversível ou irreversível. Se quando você somar essas variações de entropia é positivo, aquele exemplo está tratando de um processo irreversível. Se der igual a zero, é um processo reversível. Ele é cíclico. Né? Ele vai e volta. Tudo certo? Beleza. Entendido mesmo, pessoal? Então vamos para frente.
Deixa eu voltar lá para o slide. Pronto. Então, a gente... Deixa eu aparecer para vocês. Calculou a variação de entropia desse processo irreversível e viu que essa variação de entropia deu 2,37, ou seja, positivo. Ou seja, meu processo é irreversível. Daniel, por que não pode dar negativo? Vocês lembram lá do início que eu disse que espontaneamente a desordem do meu sistema, ela sempre aumenta? Então, essa entropia tem a ver com essa desordem. Por mais que aqui tenha aparecido negativo, no final, quando eu fizer essa variação de entropia geral, total, ou é positivo ou é nulo. Certo? Sempre. Ok? E aí a gente entra para o conceito que eu disse para vocês que era o final, mas que a gente foi o começo da parte termodinâmica, foi a partir dessa, né, dessa necessidade lá, desde a Revolução Industrial, né, que os camaradas queriam, né, porque queriam cada vez mais máquinas térmicas eficientes, foi por conta disso que aconteceu, né, todo o desenvolvimento dessa parte da física da termodinâmica. Então, basicamente, o que é que uma máquina térmica faz? Uma máquina térmica, o que é que ela faz? Ela retira calor de uma fonte quente. Então, se eu estou tratando de uma máquina térmica, obrigatoriamente, presta atenção no que eu estou dizendo, obrigatoriamente eu vou ter uma fonte quente e vou ter uma fonte fria. Certo? Obrigatoriamente. Então, aqui, o que é que a gente tem como exemplo de máquina térmica mais usual? Uma locomotiva. O camarada está colocando lenha lá na fornalha, ali a fonte quente. Aí, o que é que você tinha na locomotiva lá, nos primórdios? Tinha um fluido, né, água, sei lá. E aí, esse fluido é aquecido. Aí, por conta disso, desse aquecimento, ia ser gerado vapor. Esse vapor fazia mover um pistão, ou seja, realizava trabalho. Só que, para cada etapa dessa, ele vai liberar uma parte dessa energia, na forma de calor, para uma fonte fria. O que seria essa fonte fria lá na locomotiva? Aquela chaminézinha que está em contato com o meio externo, está em contato com o ar. Então, toda e qualquer máquina térmica, ela vai ter uma fonte quente e uma fonte fria. Ela vai operar obrigatoriamente entre essas duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Ela vai retirar calor, vai ter um fluxo de calor da parte quente para a parte fria, e no meio do caminho, parte dessa energia é utilizada para realizar um trabalho. E aí o que acontece? Esse trabalho vai ser exatamente o saldo dessa energia. Eu recebi, sei lá, 100. Estou desperdiçando, estou jogando aqui fora, né? Aqui eu estou recebendo e aqui eu estou desperdiçando aqui na fonte fria. Eu recebi 100, desperdicei aqui 60. Se dos 100 que eu recebi, eu estou desperdiçando 60, quanto é que está ficando para cá? Para o trabalho? 40. Então, esse trabalho, essa energia que vai ser utilizada efetivamente para realizar trabalho, ela vai ser o meu saldo de energia. Se eu pegar a quantidade de energia que eu estou recebendo na fonte quente e a quantidade de energia que eu estou desperdiçando na fonte fria, essa diferença vai ser exatamente o meu saldo, vai ser exatamente a energia que eu vou utilizar. Esse saldo nada mais é do que o trabalho. É, professor? Ok? Diga lá, doutor. Professor? Tem como, tipo, da fonte fria ser maior que o da fonte quente? Tem não, né? A quantidade de calor da fonte fria, o fluxo ser ao contrário. É isso, Robson? É. O fluxo? Não, Tem sim. Tem, né?
Ah, entendi. Tem, mas aí o que acontece? Para que eu faça esse processo acontecer de forma inversa, tirar da fonte fria e jogar na fonte quente, esse trabalho ele tem que ser realizado. Então, ao invés de ter essa energia de saldo, eu vou precisar gastar essa energia para fazer com que eu tire calor da fonte fria e jogue na fonte quente. E aí, quando eu faço isso, o que é que eu tenho? Eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma geladeira. Esse processo aqui é de forma espontânea. Mas essa máquina térmica reversa, que é essa que trabalha ao contrário, ela não acontece de forma espontânea. Então, eu vou ter que gastar energia para tirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Que é o que faz, por exemplo, o ar-condicionado. Que é o que faz, por exemplo, a geladeira. A geladeira, lá na geladeira, eu tenho calor sendo retirado de uma fonte fria e sendo jogado numa fonte quente. Aquela parte de trás da geladeira, que a gente usa para secar o sapato, ali, vocês nunca fizeram isso, não? Eu Ora, quase toda a vida. Agora, roupa, sapato, máscara, luva, é tudo tecido bota atrás. então, o que acontece? No caso do refrigerador, eu tenho uma máquina térmica reversa. Só que o que acontece? Esse caminho inverso, ele não acontece de forma espontânea. Eu tenho que gastar energia, né? A gente sabe que um ar-condicionado, o consumo é alto, principalmente se você deixar ele funcionando muito tempo. Por quê? Porque esse processo só vai acontecer se existir um gasto de energia. Ou seja, alguém, né, está gastando energia, alguém está realizando esse trabalho. No caso do refrigerador, que é a máquina térmica reversa, o que a gente tem lá, no caso do refrigerador, o que a gente tem lá é um fluido termodinâmico que vai ser passado por aquela serpentina, né? Ou seja, está sendo realizado um trabalho e que a partir da movimentação desse fluido que eu vou fazer com que eu vou retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Mas isso não é de forma espontânea. A seta aqui, se eu estiver tratando de um refrigerador ou de um ar-condicionado, a seta, todas elas são ao contrário. Então, esse trabalho é para dentro, essa fonte fria está retirando o calor dela e está jogando aqui na fonte quente. A gente vai ver daqui a pouco. Mas é possível? É. Mas aí não é espontâneo. Eu tenho que gastar energia. Ok? Entendido aí? Tranquilo, Robson? Tranquilo, tranquilo, professor. Perfeito. Então, esse trabalho da máquina térmica, né? Que é essa que está funcionando de forma espontânea, né? Que está funcionando, está fluindo calor, está tirando calor da fonte quente, desperdiçando na fonte fria, e uma parte dessa energia está sendo usada para calcular esse trabalho. Esse trabalho é o meu saldo. É o que eu estou aproveitando nessa máquina. Então, nessa máquina térmica, eu estou aproveitando essa energia que é esse saldo. Ok? E aí, a gente passa para o próximo passo, que é calcular o rendimento, a eficiência. Como é que eu calculo o rendimento de qualquer coisa? Eu pego aquilo que eu utilizo e divido pelo total, não é assim? Se eu pegar aquilo que eu utilizo e dividir pelo total, eu vou calcular esse rendimento. Então, aqui, o que é que eu estou recebendo? Eu estou recebendo essa quantidade de calor PQ da fonte quente. Desse total que eu recebo aí, eu só utilizo esse dado. Se eu quero saber qual é a eficiência dessa máquina, o que é que eu vou fazer? Eu pego o que eu estou utilizando aqui, o W, e vou dividir pela quantidade de calor da fonte quente que está sendo recebida. É exatamente isso que está sendo apresentado aqui, ó. O rendimento de uma máquina é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho, ou seja, o que é útil dividido pelo total que eu recebo. Se eu pegar aqui o trabalho, que é isso aqui, ó, se eu pegar aqui esse trabalho e dividir pela quantidade total, eu vou saber qual é a minha eficiência.
Só que o trabalho, quem é? O trabalho não é o saldo de energia, o trabalho não é a quantidade de calor que está sendo retirado da fonte quente, menos o que está sendo desperdiçado na fonte fria. Se eu voltar aqui, ó, o trabalho vai ser esse saldo, que é QQ, a quantidade de calor que eu estou tirando na fonte quente, menos QF, a quantidade de calor que eu estou desperdiçando lá na fonte fria. Então, aqui, se eu substituo o trabalho por esse QQ menos QF, eu vou ter isso aqui para a minha eficiência, para o meu rendimento dessa máquina térmica. E aí, o que acontece? Se eu separo esse QQ embaixo de cada termo desse, QQ dividido por QQ vai dar 1, menos, aí QF dividido por QQ vai ficar QQ sobre QF. E aí eu tenho essa relação aqui, ó, 1 menos a quantidade de calor que eu estou tirando da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ei, professor. Ok? Diga. Também não poderia dizer que é trabalho sobre o quê? Não? Trabalho sobre? Trabalho sobre o que eu trabalho, né? Sim, sim, é exatamente isso. Trabalho sobre o QQ. Tá. Mas o trabalho não é QQ menos QF? Uhum. Não, eu E digo aí, assim, se a questão já der o trabalho, para se não der o ter que trabalho, fazer isso aí. não, perfeito, perfeito, perfeito. Se der o trabalho, você não vai precisar fazer um menos um, você já tem. É o trabalho dividido pelo. É o que você usa dividido pelo total que você está recebendo. Isso aí é a eficiência de uma máquina térmica, é uma eficiência de qualquer equipamento que você vai imaginar. Se eu pego o que eu estou utilizando e divido pelo total, eu sei qual é o percentual útil de energia que está sendo utilizada. Ok? Tudo Ok. certo? Se o problema lhe der logo o trabalho, você taca logo o trabalho dividido pelo QQ. Certo? Beleza? O que Beleza. acontece? Se a gente tiver uma máquina de Carnot, uma máquina que opera em ciclos de Carnot, aí a gente pode modificar aquele negócio. O que acontece aqui em cada ciclo? Isso aqui, esse Sadi Carnot, foi o camarada que idealizou e que mostrou que não vai existir nunca, até hoje, né? Nunca vai, não apareceu ainda, uma máquina térmica que tem uma eficiência de 100%. Não existe nenhuma máquina térmica hoje que pegue todo o calor e transforme integralmente em trabalho. Sempre vai ter perda quando a gente estiver falando de uma máquina térmica. Aqui, ó, nessa etapa do ciclo, é que vai ser recebida, aqui nessa etapa do ciclo, é que vai ser recebida aquele QQ. Então, aqui eu tenho calor sendo retirado da fonte quente. E aqui embaixo é onde essa energia vai ser liberada na fonte fria. Certo? Ok? Tudo bem? O que acontece? Se eu faço a variação de entropia de A para B, se eu faço a variação de entropia de A para B, essa variação de entropia vai ser dada de A para B, ela vai ser dada por Q sobre a temperatura. Certo? Aqui é T1, certo? Se eu faço essa variação de entropia aqui, de C para D, essa variação de entropia de Q sobre Q2. vai ser Q, né? Vou chamar isso aqui de QQ, que é o calor da fonte quente. Isso aqui de QF, que é a quantidade de calor da fonte fria, sobre o T2. O que é que eu tenho que lembrar? Obrigatoriamente, essas temperaturas têm que estar em Kelvin. Então, o que acontece? Só vai ter variação de entropia aqui. Para que exista variação de entropia, tem que ter troca de calor, né? Tem que ter troca de energia. O ciclo de Carnot é o ciclo que vai operar entre duas isotérmicas. Aqui, essa temperatura de todo mundo que estiver em cima dessa linha é igual, é T1. E a temperatura de todo mundo que estiver aqui é T2.
Nesse pessoal, primeiro processo, oi, diga, já que é assim, de, o QQ fica em cima, o QE fica embaixo, então, tipo, o trabalho vai ser energia de D para A mais a de B para C? Ou nada a ver? o trabalho vai ser o quê? Que gráfico é esse? PV, né? No gráfico PV, se eu tenho um ciclo, o trabalho no ciclo vai ser igual a quem? A área? A área. Isso aqui vai me dar o trabalho. Certo? Uhum, Ok? beleza. O que é que a gente tem que colocar aqui? Aqui, ó, de C para D, ele está perdendo energia. Aqui o sistema está ganhando energia e de C para D ele está perdendo. Então aqui eu vou entrar com menos. Certo? Menos QF sobre T2. Só para exemplificar, ó, o bloco, quem foi que deu negativo foi o E. O E deu negativo. Ele está ganhando ou está perdendo energia? Ele está partindo, ele está esquentando ou está esfriando? Está perdendo energia, né? Ó, saindo de 313, de 333 para 313. A variação de entropia é negativa. Se ele estiver ganhando energia, a variação de entropia vai ser positiva. Certo? Então, aqui é QQ sobre T1. Aqui, de C para D, que ele está liberando lá, né? Lembra da nossa máquina térmica lá? Aqui é o que está sendo desperdiçado de calor na fonte fria. Então, se ele está sendo retirado do meu sistema, então é menos que F sobre T2. Certo? Então, como eu ia dizendo, o ciclo de Carnot ele opera entre essas duas isotérmicas, e é exatamente nessas duas isotérmicas que vão acontecer os processos de troca de calor. E aqui, nesse BC e DA, nesse BC e nesse DA, eu tenho aí duas adiabáticas. O que é um processo adiabático? Que a gente viu lá no comecinho, quando estava começando essa parte termodinâmica. Mesma pressão, não? Não. Eu sempre é. É isobárica, né? Que é a mesma pressão. Exatamente, isso é isobárico. Mesma pressão, né? Quando eu não tenho troca de energia com o meio externo, eu digo que eu tenho um processo adiabático. Que até eu falava lá da história da bombinha para encher o pneu da bicicleta. Como o processo é muito rápido, eu posso considerar aquele processo como um processo adiabático. E aí, o que é que acontece? Eu não vou ter troca de calor com o meio externo. Todo o trabalho que está sendo realizado vai ser usado para aumentar a temperatura do sistema. Aumentar ou diminuir, dependendo do processo, né? Aqui é diminuir, aqui ele aumenta. Mas no caso da bombinha de encher o pneu da bicicleta lá, o que é que está acontecendo? Como o processo acontece muito rápido, então eu posso aproximar aquele processo e dizer que é um processo adiabático, ou seja, ele não vai trocar calor com o meio externo. E aí, lá da primeira lei da termodinâmica, toda a energia, todo o trabalho que está sendo utilizado vai ser entregue para fazer a variação da energia interna do meu sistema, ou seja, para fazer mudar a temperatura. Então, o ciclo de Carnot, ele opera entre essas duas isotérmicas, e aqui é onde vão acontecer as trocas de calor, e entre duas adiabáticas. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de calor de B para C, se não vai ter troca, não vai ter fluxo, a quantidade de calor de B para C é zero, e essa energia de D para A também é zero. E aí, o que acontece? Se eu sei que é Q sobre T, essa variação de entropia, se o Q é zero, então a variação de entropia de B para C é zero, e a variação de entropia de D para A também é zero. O que é que eu quero? Eu quero calcular a variação de entropia total do meu sistema. Então, a variação de entropia do meu sistema vai ser a variação de entropia de A para B, mais a variação de entropia de B para C, mais a variação de entropia de C para D, mais a variação de entropia de D para A.
O que é que eu sei? Que aqui é um processo adiabático, ó, de B para C e de D para A, de B para C e de D para A, não tem troca de energia. Então, não tem variação de entropia. Por que a variação de entropia é zero? Então, André, aqui é o seguinte, se a gente pegar a definição, a variação de entropia vai ser integral de dq sobre T. Se esse dq, que é um elemento diferencial, né, que representa uma taxa de variação de energia, vamos dizer assim, um elemento infinitesimal de energia, se não tem troca de energia, esse dq é quanto? Zero. E aí, se ele é zero, ele zera todo mundo, né? Entendido, André? Perfeito. E aí, o que é que sobra? Sobra que essa variação de entropia vai ser igual à variação de entropia do AB mais a variação de entropia do CD. Diga. Que o DA, o QDA e o QBC é zero. Se no A é uma temperatura e no D é noutra, do mesmo jeito que no B é uma temperatura e o C é outra, não vai ter diferença. O que é que está acontecendo aqui? É possível isso? É. Lá na bomba de encher, a temperatura não aumenta? Sim. Não vai ter energia sendo trocada para o meio externo. Durante o processo, porque o que é que a gente sabe? Lá da primeira lei da termodinâmica. Que no processo adiabático, lá no processo adiabático, ou seja, não tem troca de calor para o meio externo, todo o trabalho que vai ser realizado, daqui para cá está sendo realizado um trabalho. De B para C está sendo realizado um trabalho? Tá mudando o volume. Ó. Ele começou aqui, veio para cá. Teve variação de volume, então teve trabalho. Então está sendo realizado um trabalho aqui? Tá. Está sendo realizado um trabalho aqui? Tá. Esse trabalho não vai ser uma parte, né, que vai ser retirada dessa troca de calor. Lá da primeira lei, eu tenho uma relação entre a energia, a variação da energia interna e esse trabalho. Quando eu digo que eu não tenho troca de calor com o meio externo, todo trabalho que é energia, esse trabalho é energia. Toda essa energia que eu estou usando, né, por conta desse trabalho, todo esse trabalho vai ser convertido na variação da energia interna. Então esse QBC e o QDAI é só a energia trocada com o meio externo, né? Que no caso é zero, porque Exatamente. toda a energia é convertida para outra, né? Exatamente. Aqui é a energia que não vai ser trocada, ou seja, aqui BC e DA é adiabática. Não troca calor com o meio externo. Entendi. Aí o que acontece? Essa variação da entropia vai ser igual a variação de entropia de A para B. Cadê a variação de entropia de A para B? QQ sobre T1. Mais a variação de entropia de C para D. Quem é essa variação de entropia de C para D? Menos QE sobre T2. Então, aqui, o que acontece? Eu estou aqui num ciclo, né? Se é um ciclo, esse processo é reversível ou é irreversível? Ele é reversível, se não é um ciclo. É reversível, ele sai do ponto A, faz todo o esquema lá e volta para o ponto A, é reversível. Se é um processo reversível, essa variação de entropia tem que ser quanto? É maior que zero. Maior não, se for irreversível. E se for reversível, tem que dar quanto? Zero. Igual a zero. Então, aqui,
essa variação de entropia é zero, porque o processo é reversível. Isso quer dizer o quê? Esse catatal todinho é para a gente justificar o seguinte: a quantidade de calor que tu está retirando, que tu está recebendo aqui na fonte quente, dividido pela temperatura. Eu vou chamar isso aqui de PQ, sabe? Tá ok? PQ e TF. Para ficar igual a anotação que eu estou no slide. Então, aqui vai ficar a quantidade de calor que eu estou recebendo lá na fonte quente, dividido pela temperatura da fonte quente, vai ter que ser igual, ó. Se isso aqui é igual a zero, então aqui vai ficar o seguinte: PQ sobre PQ menos QF sobre TF, aqui é um Q, né? Isso igual a zero. Ora, se é igual a zero, passa para lá, vai ficar o quê? QF sobre TF. Então, toda vida que eu tiver uma máquina de Carnot, né, que é a máquina mais eficiente possível, eu posso escrever isso aqui. Se eu posso escrever isso aqui, então eu posso fazer o seguinte: se QQ sobre TQ é igual a QF sobre TF, então QF sobre QQ vai ser igual a TF, né, sobre TQ. Tá certo? O que é que eu tenho que lembrar? Isso aqui, obrigatoriamente, em Kelvin. Tudo bem até aí, moçada? Daniel, para que esse catatal todinho? O que eu preciso é o seguinte: quando eu falar é uma máquina de Carnot, você lembra disso. Era só o senhor ter dito que a gente acreditava no senhor, pessoal. Não, mas se fosse eu, a primeira coisa, se eu estivesse no lugar de vocês, a primeira coisa que eu ia perguntar, quando o cara dissesse, ó, isso aqui, quando for uma máquina de Carnot, é assim. A primeira coisa que eu ia perguntar, por quê? Por que que é assim? O faladinho eu só aceito. Odiar isso aqui tá Não estou certo. curioso, não é? Pode passar, né? Não, mas aí, vocês entenderam? Então, todo esse processo aqui é para justificar que quando a gente está falando de uma máquina de Carnot, ou seja, da máquina mais eficiente possível, a máquina térmica mais eficiente possível, essa razão QF sobre QQ é igual à razão TF por TQ, observando que essa temperatura obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Perfeito? E aí, o que acontece? Quando a gente vem para cá, todo esse catatal todinho é para justificar isso aqui, ó. Eu posso pegar essa equação aqui da eficiência, que é QF sobre QQ, 1 menos QF sobre QQ, e se eu estou trabalhando, ó, em ciclo de Carnot, ou seja, se é uma máquina de Carnot, o que seria uma máquina de Carnot? É uma que opera entre duas isotérmicas e duas adiabáticas, ou seja, em duas partes do processo. Numa ela recebe, na outra ela libera, e nas outras duas eu não tenho troca de calor, que é o que a gente estava representando naquele ciclo. Então, sempre que eu tiver uma máquina de Carnot, a eficiência dessa máquina vai ser dada por essa relação. Professor, mas era só ter trocado o QTF e o QQ por TF e TQ. Era só trocar um Q por T, o senhor faz um catatal desse todinho, é aquilo que eu disse. Eu preciso mostrar de onde é que vem. O que você precisa saber é isso. Você precisa saber que a eficiência pode ser tirada em função da energia, né, em função disso daqui, e que a eficiência da máquina de Carnot pode ser dada por isso aqui. E aí, o que é que acontece? É a partir dessa segunda relação, que fala da temperatura, que a gente garante que não existe nenhuma máquina térmica operando que tenha eficiência de 100%. Por quê? Se essa temperatura, se essa máquina tivesse uma eficiência de 100%, esse segundo termo dessa equação aqui, ó, teria que zerar. Como o denominador não pode ser zero, o numerador teria que ser zero. Professor, não é possível uma temperatura não? Zero não? Zero, mas essa temperatura aqui é em quê? Kelvin. Então, o zero absoluto, ele ainda não foi atingido. Então, eu não tenho como fazer uma máquina operar de uma temperatura qualquer
para uma temperatura de zero absoluto, menos 273, né? Menos 273 Kelvin. Eu não tenho como fazer isso. Então, por conta disso, eu nunca vou conseguir uma eficiência de 100%. Por mais eficiente que tu tenha a tua máquina térmica, o rendimento dela sempre vai ser menor do que 100%. Sempre. E quando a gente for começar a fazer as contas, vocês vão se surpreender com esse rendimento. Às vezes não chega nem a 60, nem a 50. Ok? Então, essa eficiência está relacionada com isso aqui. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Certo. Pronto. Isso aqui, quando eu estiver trabalhando com uma máquina térmica. E aí, eu vou ter uma máquina térmica reversa, que é aquilo que a gente já adiantou, quando eu fizer o sentido inverso. Eu tirar calor da fonte fria e jogar calor na fonte quente. Ok? Então, aqui eu tenho uma máquina térmica reversa, que é aquilo que a gente já tinha conversado. Isso é possível? Mas observa que agora, ao invés de realizar um trabalho, né, ao invés de ter uma energia que eu vou utilizar, aqui eu vou gastar uma energia para fazer esse calor fluir da fonte fria para a fonte quente. Ok? Tudo certinho, pessoal? Bom, com isso, a gente termina essa parte de termodinâmica.